E aí pessoal do canal Guaraná no Cinema, beleza? Hoje eu vou falar sobre a história do incrível rei do pop, Michael Jackson. Ele mesmo, minha gente. Vamos começar pela história então, hein pessoal? Michael Joseph Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958, na cidade de Gray, no estado de Indiana. A família dele era bem simples e morava em uma casa com apenas 2 quartos. Filho de Joseph, mais conhecido como Joey, e Katharina Jackson. O cantor foi o 7º dos 9 filhos do casal. Seus irmãos se chamam Jack, Tito, Germani, Marlon, Wendy, Ruby, Latoya e Janet. O pai de Michael Jackson trabalhava em uma usina siderúrgica, mas nas horas vagas tocava guitarra e era empresário musical sem sucesso. Katharina era testemunha de Jeová e tocava piano na igreja. Jackson 5. Os irmãos Jackson cresceram ligados à música e, de acordo com Katharina, desde bem novo eles gostavam de cantar e pegar escondidos a guitarra do pai. A mãe de Michael ouviu ele cantando quando ele estava arrumando sua cama e ela ficou encantada com o talento do filho. Ela contou esse episódio para o marido. Desde então, Joey Jackson percebeu a aptidão dos filhos para a música. Sendo assim, sob a supervisão dele, a partir de 1964, as crianças e os adolescentes, conhecidos como os Jackson Brothers, passaram a se apresentar em bares, exposições e, segundo relatos, até em casas de strips. Olha só, hein, pessoal, que coisa! Curiosidade, o nome Jackson 5 foi uma sugestão de um contratante de um show para um desfile de moda. Como muitos irmãos faziam sucesso nessa época, ele sugeriu que, em vez de os irmãos família Jackson se apresentarem como Jackson Brothers, usassem Jackson 5 para serem diferentes. Michael, mais conhecido como Little Michael, Pequeno Michael, iniciou as apresentações musicais com apenas 5 anos de idade. Além de ter uma voz peculiar e muito afinada, ele se destacava dos demais irmãos pela naturalidade ao dançar e por criar passos de danças. O sucesso do Jackson começou no final dos anos 1960, quando eles assinaram com a gravadora norte-americana Motown Records. Assim, os garotos passaram a participar de vários programas de TV de sucesso, como o The Ed Sullivan Show. Já conhecido do grande público, no início da década de 70, os Jackson ganharam um desenho animado, o primeiro a ter protagonistas negros. Olha só, pessoal, os meninos estiveram na parada de música com o single pop, entre os quais se destacavam I Want You Back, I'll Be Free, o ABC. Em meados da década de 70, Germani saiu da banda para seguir carreira solo. O grupo passou a se chamar The Jackson. Michael Jackson seguiu destacando-se dos demais irmãos, tanto na voz como nas suas performances, especialmente em programas de TV. Estudos indicam que foi ele quem popularizou a chamada dança de robô. O sucesso dos Jacksons veio mais no final dos anos 1970 e o início dos anos 1980. Confira as principais músicas: Enjoy Wistful, Show 3 War, Quiet Free, Buy It on Blig. Carreira solo de Michael Jackson. Paralelamente à carreira que mantinha com o Jackson 5 quando era criança, Michael escrevia músicas de sua autoria. Ele fez esses 4 álbuns solo. Foi 4 álbuns solos, hein, galera? Bem, Ghost to Be Tree, Music Me for Michael. Em 1978, Michael Jackson participou do filme The Wiz, uma versão de O Mágico de Oz, somente com atores negros. Durante essa produção, ele conheceu Quincy Jones, produtor musical de renome que em 1979 produziu seu álbum Off the Wall. Com esse disco que misturava black música e rhythm and blues e que tinha músicas dançantes, o cantor obteve muito sucesso, ganhando vários prêmios, pois conseguiu desviar-se da imagem de menino prodígio que o acompanharam até então. Com Off the Wall, Michael Jackson ganhou os prêmios Grammy de cantor de soul, canção de soul, rap e Don't Stop Tour, Jet Enough e o álbum de soul, rap. O álbum vendeu mais de 7 milhões de cópias e incluiu 4 tops
10 singles pop. Entre as músicas em destaque do disco então estão aqui: Don't Stop foi as melhores, Rock With You, She Is Out of My Life, Off to All, Thriller. Michael Jackson já era um dos melhores cantores negros mais conhecidos dos Estados Unidos. No início do ano de 1980, chegou a fazer a parceria de sucesso, como em 1982, com ex-Beatle Paul McCartney, com o qual lançou os singles The Girls Mini e 666. Em 1982, lançou o Thriller, o álbum mais vendido da história da música, considerado inclusive uma obra-prima. Com o disco, o futuro rei do pop tornou-se o principal cantor negro do mundo e da década de 1980, considerado revolucionário à época pela mistura de ritmos e estilos musicais, como o pop e o rock. O disco Thriller teve enorme sucesso graças a essa exibição do videoclipe das canções no recém-criado canal Music Television, como conhecida MTV. As produções tinham efeitos especiais, coreografias e roteiros, chegando a ser mini-filmes. Os videoclipes do disco Thriller ajudaram a aumentar o espaço de artistas negros na MTV. Entre os números do disco, podemos citar 50 milhões de cópias, 11 indicações e 8 prêmios Grammy, entre os quais o álbum do ano, 7 American Music Awards, 37 semanas na primeira posição dos discos mais vendidos nos Estados Unidos. Thriller, de Michael Jackson, lançado em 1982, é o disco mais vendido da história da música. Pela primeira vez na história musical, um artista contou com 4 músicas de um mesmo álbum entre as 10 mais tocadas nas paradas de sucesso dos Estados Unidos, do Reino Unido. Veja as principais músicas de Thriller: Thriller, Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting, Something, Human Nature. Curiosidade, galera: com o disco Thriller de Michael Jackson, nasceu o clássico passo Moonwalk, que é quando o bailarino se mexe para trás enquanto parece caminhar para frente. Desde então, o Moonwalk virou a marca registrada do cantor nos videoclipes e quando se apresentava ao vivo. Então, vamos continuar com o vídeo, hein, galera? Acidente de gravação. Um dos episódios mais conhecidos do Rei do Pop foi quando, em 1984, nos Estados Unidos, durante a gravação de um comercial para a marca de refrigerantes Pepsi, ele sofreu queimaduras de 2º e 3º graus no couro cabeludo. Ele teve que fazer uma cirurgia de enxerto de pele e implante de cabelo. A Pepsi ressarciu o cantor com $1 milhão, dinheiro que ele usou para criar a associação Michael Jackson Birth Center para cuidar de crianças vítimas de queimadura. We Are the World, uma música dele, hein, galera? Solidário às causas sociais, em 1985, Michael Jackson participou da campanha mundial da organização USA for Africa contra a fome no continente. Ele escreveu a música We Are the World junto com o cantor Lionel Richie. A canção foi gravada com mais de 40 cantores. O disco, qual faz parte da música, vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. Olha só, muita coisa, hein, gente? Foram arrecadados mais de 75 milhões de dólares para ajudar a população africana que passava fome. Álbum Bad. Em 1987, Michael Jackson lançou mais de um disco de sucesso, Bad, que alcançou mais de 25 milhões de cópias. Assim como em Thriller, o cantor investiu maciçamente em videoclipes, principalmente músicas do disco Bad, Smooth Criminal, I Just Can't Stop Loving You, My Team Horror, The You Me Feel Bad. Coreografia foi criada em apenas 2 dias. Olha só, muito pouco tempo para criar uma coreografia. Olha só, hein, pessoal. Curiosidade:
tanto no videoclipe da música Smooth Criminal quanto nas apresentações ao vivo. Jackson e seus bailarinos faziam um passo no qual se inclinavam 45 graus em direção ao chão. Para isso, eles usavam um calçado especial, cuja sola continha uma pequena entrada que se encaixava em ganchos no palco, ajudando-os a equilibrar o método para criar a ilusão de antigravidade. Foi patenteado. Em 1988, Michael Jackson lançou o livro autobiografia Moonwalk. Participou do filme homônimo e sua imagem passou a constar em videogames. Rei do Pop. Pela primeira vez em 1989, ao dar um prêmio ao Michael Jackson, a atriz Elizabeth Taylor, muito amiga dele, chamou-o de o Rei do Pop. Desde então, o cantor começou a ser chamado por esse apelido no mundo todo. Muita coisa, hein, pessoal? Dangerous. Em 1991, Michael Jackson lançou o álbum Dangerous, que alcançou mais de 29 milhões de cópias. Veja as principais músicas e curiosidades. Black or White. O videoclipe contou com a participação do astro mirim Macaulay Culkin, conhecido pelo filme Esqueceram de Mim. Jen, Michael Jackson, Jordan, o astro do basquete americano, participou do videoclipe. Olha só os famosos, galera. Rebecca Chime, que se você se lembra. O videoclipe contou com o ator Ed Murphy, o jogador Magic Johnson e a modelo Iman. Vamos ver os eventos, hein, pessoal? Em 1992, durante a Guerra do Golfo, Michael Jackson escreveu a música We Are the World. Em 1993, o Rei do Pop popularizou o show do intervalo do Super Bowl, final do campeonato da Liga Nacional de Futebol Americano. Últimos trabalhos. Em 1995, Michael Jackson lançou seu primeiro álbum de compilação Story, Parte Presente, End Futuro, Livro 1. Nesse ano, o cantor veio ao Brasil para gravar o videoclipe da música Tem Don't Care About Us, no Pelourinho, em Salvador, na Bahia. Em 2001, o Rei do Pop promoveu seu primeiro disco de estúdio após anos de hiato, chamado de Invincible. Não teve grande sucesso comercial. Em 2008, Michael Jackson lançou o Thriller 25, um relançamento do 25º aniversário de álbum best-seller Thriller, que incluiu regravações com artistas de sucesso. À época, em março de 2009, o cantor anunciou uma turnê mundial, começando por Londres, capital da Inglaterra, a qual não aconteceu. Vida pessoal de Michael Jackson. Infância. Apesar do sucesso prematuro, Michael Jackson teve uma infância infeliz e solitária. Em uma entrevista concedida à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey em 1993, a qual foi vista por mais de 90 milhões de espectadores no mundo inteiro. Ao vivo, hein, pessoal? O cantor disse que na infância, quando ia de carro ao estúdio Mountain e via outras crianças no parque divertindo-se, ele chorava, pois ele não tinha aquele momento prazeroso. Relação com o pai. Segundo a entrevista, Joey, o pai de Michael Jackson, era muito rígido com ele e com os irmãos, causando-lhes medo. Como Michael Jackson dançava melhor, ele usava como exemplo. Se os irmãos não dançassem como ele, apanhava de cinto. O cantor afirmou ainda a Oprah que Joey batia nos filhos. E nas palavras de Michael Jackson, o homem assustava o tanto que ele vomitava quando ele via seu próprio pai. Ainda na entrevista, o Rei do Pop disse que o pai era frio e nunca deixava chamá-lo de pai, somente de Joey. Em 2018, após a morte de Joey, o médico particular de Michael Jackson, Conrad Murphy, afirmou que Joey castrou quimicamente o seu filho para manter sua voz estridente. Vitiligo. Na década de 80, proporcionalmente ao estrondoso sucesso de Michael Jackson na música, boatos acerca de sua pessoa pipocavam na mídia, em especial aos que envolviam a sua aparência. Entre os mais conhecidos, esta indica que ele tentou clarear sua pele, afinar seus traços por ter vergonha de ser negro. Olha só que coisa, hein, pessoal? Porém, na entrevista, a Oprah, o cantor disse
que esses boatos não procediam. Michael Jackson afirmou que a sua pele estava ficando cada vez mais clara por causa da sua doença, vitiligo, diagnosticada em 1986, e que causa perda de pigmentação da pele. Curiosidade, desde que descobriu que tinha vitiligo, Michael Jackson começou a ter manchas, por isso passou a usar maquiagem para tentar atenuar as suas imperfeições e igualar a pele. Além disso, passou a usar luvas brilhantes, as quais se tornaram marcas registradas do cantor. Plásticas. Sobre os boatos das plásticas. Na entrevista com Oprah, Michael Jackson foi enfático ao afirmar que somente tinha feito 2 no nariz para ajudá-lo a respirar melhor e atingir notas mais altas. Ele contou ainda que os traços estavam mais finos porque ele tinha feito dieta para perder peso e com isso dançar com mais facilidade. Os outros boatos que surgiram é que foram veementemente desmentidos pelo rei do pop. Eram que ele dormia em uma câmara de oxigênio para retardar o envelhecimento. Olha só, gente. Por todos esses boatos e pelo comportamento considerado excêntrico pela mídia, o rei do pop, Michael Jackson, ganhou pela imprensa o apelido Michael Jacko, que seria equivalente Michael Louco, Rancho Neverland. Em 1988, o cantor construiu na Califórnia um rancho chamado de Neverland. No terreno havia roda gigante, olha só pessoal, incrível, né? Carrossel, montanha-russa, cinema, entre outros brinquedos. O cantor disse que no Neverland poderia curtir um pouco da infância que ele nunca teve. O espaço comportava visitas de crianças carentes e doentes. Olha, muito humilde, hein, pessoal? Muito humano. Acusações. Em 1993, Michael Jackson foi acusado de ter abusado sexualmente de um jovem de 13 anos por meio de transmissão diretamente do rancho Neverland. O cantor negou as acusações, mas para ser livre pagou $20 milhões à família do menino. Olha só, pessoal. Um tempo depois descobriu-se que, na verdade, o pai do garoto estava chantageando o astro, pois estava com ciúme do filho. Na época, mais de 30 crianças foram entrevistadas e nenhum disse ter sofrido abuso por parte do cantor. Anos depois, LaToya, sua irmã de Michael, acusou ele de ser pedófilo e disse que mostraria provas a quem pagasse $500 milhões. Depois, ela se retratou dizendo